Você acompanha a partir de agora mais uma videoaula do curso Gestão de Recursos Federais de Defesa Civil. O tema trata das ações de reconstrução, aquelas que envolvem obras de caráter definitivo, executadas logo após a finalização da fase de emergência e cujos recursos são repassados por meio de transferências obrigatórias com depósito em conta corrente específica. O primeiro passo é a elaboração de um plano de trabalho que detalha as ações de reconstrução que serão executadas com os recursos e especifica quantidades, prazos e recursos necessários para a consecução de cada meta e suas etapas. Acompanhe a seguir detalhadamente como elaborar o plano de trabalho e quais as informações que ele deve conter. Deverá constar no plano de trabalho de reconstrução o número da versão, que é um número sequencial das versões aprovadas dos planos de trabalho. A versão inicial deverá ser preenchida com 01, sendo que nas solicitações de revisão posteriores à aprovação, o preenchimento se dará pelo número seguinte à versão aprovada anteriormente. Dados cadastrais. Do proponente, o nome do órgão que firmará o compromisso com a União pela administração dos recursos. O CNPJ, a inscrição do proponente no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. O endereço completo de contato do proponente, rua, número, bairro, etc. A cidade, que é a sede do proponente. A unidade da federação, sigla do estado ao qual pertença a sede do proponente. O CEP, que é o código do endereçamento postal da cidade mencionada. O DDD com o telefone, que é o do telefone para contato acerca desse instrumento de transferência. E a esfera administrativa, federal, estadual ou municipal, a qual pertença o órgão proponente. A conta corrente, o número da conta bancária específica para a movimentação dos recursos transferidos por meio do presente instrumento. O banco, o código do banco ao qual esteja vinculada a conta corrente. Agência, o código da agência do banco. A praça de pagamento, cidade onde se localiza a agência. O nome do responsável, que é a pessoa física responsável pela gestão dos recursos em nome do proponente, signatária do plano de trabalho. O CPF, a inscrição do responsável no cadastro de pessoas físicas. CI, órgão expedidor, o número da identidade do responsável com sigla do órgão expedidor e unidade da federação. O cargo é o cargo do responsável. A função do responsável. O endereço domiciliar completo do responsável, rua, número, bairro, cidade. O CEP, que é o código do endereçamento postal do domicílio do responsável. Outros partícipes são outros órgãos ou entidades que participarão do processo como executores ou intervenientes, quando for o caso. Havendo outros partícipes, o proponente poderá relacioná-los em documento anexo, do qual constarão os seguintes dados: nome do órgão interveniente ou executor, CNPJ, a inscrição do interveniente ou executor no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, EA, esfera administrativa a qual pertença o interveniente executor, endereço, que é o endereço completo de contato do interveniente ou executor, a rua, o número, o bairro, a cidade, e o CEP, o código do endereçamento postal. Veja agora como preencher os dados da descrição do projeto, dos cronogramas, do plano de aplicação e do relatório de diagnósticos. Descrição do projeto. Objeto é uma descrição sintética da finalidade da transferência dos recursos, compatível com o nível de conhecimento acerca da extensão dos danos provocados pelo desastre. O nível de conhecimento da extensão dos danos, ou seja, do escopo do projeto, pode ser amplo, médio ou baixo. Veja os exemplos. Conhecimento amplo do escopo. Reconstrução de ponte de concreto armado sobre o rio Gamão, quilômetro 22,5 da BR-123, Buriti Verde, Paraná. Conhecimento médio do escopo.
Reconstrução de habitações populares, obras de arte especiais e obras de arte correntes no município de Jacarandá, Mato Grosso, afetadas pelas cheias de abril de 2012. E conhecimento baixo do escopo. Reconstrução de infraestrutura afetada por desastre na região norte do estado. O objeto deverá incluir ações que visem reduzir, a níveis adequados, o risco de desastres similares no cenário a ser reabilitado ou reconstruído, de modo a preservar o investimento e alcançar o seu objetivo. Veja a seguir quais são as informações relativas ao período de execução. O período de execução deverá basear-se na data estimada de início e fim das obras, de acordo com o cronograma físico previsto, abrangendo ainda o prazo necessário para o desenvolvimento do projeto básico, obrigatório, e contratações necessárias. Início. Número de dias em que se prevê iniciar a execução de qualquer etapa do plano de trabalho, contados a partir da publicação da Portaria de Liberação dos Recursos no Diário Oficial da União. Por exemplo, 10 APDOU. Término. Prazo previsto em dias para término da última etapa prevista no plano de trabalho, contado a partir da publicação da Portaria de Liberação dos Recursos no Diário Oficial da União. Deverá ser compatível com os cronogramas físicos dos projetos, informando previsão realista para o término das ações de recuperação. Por exemplo, 320 APDOU. Na justificativa, o proponente deverá, objetivamente, descrever os impactos decorrentes da não execução das obras propostas, evidenciando os benefícios econômicos e sociais a serem alcançados pela comunidade, identificando o público-alvo, o número de pessoas beneficiadas e a sua localização geográfica. O texto deverá demonstrar claramente a relação entre a causa do desastre e os danos trazidos a essas estruturas, diferenciando as ações de recuperação daquelas ações de manutenção necessárias pelo uso ou desgaste natural. O cronograma físico-financeiro consiste na estrutura analítica do plano de trabalho, em forma de tabela, alimentada com informações de custo e prazo. As ações do plano de trabalho são compostas de metas, que por sua vez estão detalhadas em etapas simplificadas. As etapas físicas da obra, não necessariamente, são as etapas da meta correspondente, tendo em vista o nível de detalhamento requerido em cada documento, plano de trabalho ou contrato específico. Cada meta compreende uma unidade independente, com especificação, quantidade, valor e prazo definidos. As informações de custos e prazos de suas etapas devem ser obtidas junto a um projeto básico. Caso não exista esse projeto, o detalhamento das metas e etapas deverá ser realizado posteriormente, quando esse projeto existir, mas isso implica na revisão do plano de trabalho. Já o plano de aplicação registra os bens e serviços a serem adquiridos com os recursos do instrumento de transferência, relacionando-os com os respectivos códigos de natureza de despesa. Neste exemplo, é possível observar melhor. Os códigos referem-se a investimentos aplicados diretamente em obras, projetos, estudos preliminares ou serviços de supervisão. 4.4.90.51.80 para investimentos na elaboração de projetos, planos ou estudos que sejam necessários para as obras de recuperação. 4.4.90.51.91 para obras reconstruídas. No cronograma de desembolso, cada parcela dos recursos deverá estar associada às metas que custeará, conforme a previsão no cronograma físico-financeiro. A divisão das parcelas deverá obedecer, em princípio, às seguintes regras. Valor mínimo de R$100 mil, compatibilidade com o cronograma físico-financeiro, com um intervalo mínimo de 3 meses e máximo de 6 meses entre parcelas consecutivas. Se presente, o depósito da contrapartida deverá ser contemporâneo e proporcional ao repasse da União.
O plano poderá ser revisto sempre que o escopo, os prazos ou custos previstos forem modificados. Além disso, a SEDEC comunicará eventuais imprecisões detectadas, concedendo um prazo para a sua correção. Para a aprovação do plano de trabalho, é preciso apresentar também um relatório de diagnóstico. O relatório deve incluir fotografias, restritas ao mínimo necessário para demonstrar os dados e que sejam recentes, com a data impressa no corpo de cada foto, e um conjunto de perguntas respondidas para cada meta proposta. Por exemplo, como a estrutura foi afetada pelo desastre? Foi realizada alguma ação paliativa como resposta imediata ao desastre? Quantas pessoas foram diretamente atingidas? Quais os prejuízos a que estão submetidas? Quantas pessoas foram indiretamente afetadas? Quais os prejuízos e limitações a que estão submetidas? Qual a ação definitiva que se pretende aplicar? Quais as consequências da não realização da reconstrução solicitada? Agora, veja no livro do curso mais informações e exemplos dos planos e relatórios. Bom trabalho!